igreja do futuro, tá? É a igreja de agora. Já está sendo construído. É a igreja de agora. Antes de começar a mensagem, eu quero convidar aqui um casal muito querido, Vitor e Débora. Esse casal, vocês já ouviram falar das minhas momentos missionários meus, né, lá de Missão Vida? Esse camarada aqui é que dormia nos bancos comigo, né? A gente fez muita segunda igreja de Araucária, foi com a gente, né, ele e a esposa. Hoje ele trabalha com missões, aí faz um trabalho muito bacana. E eu gostaria que a gente estivesse orando. Pastor Nilton, por gentileza, esse casal de missionário aqui, ele tem feito um trabalho muito jóia ao longo do tempo, mora em Joinville, já é Florianópolis, né? E vai passar hoje, coitado, ele vai dormir na minha casa hoje. Até ele terminar toda a história de 20, quantos anos faz que a gente não se vê? Eu conheço você desde 1998, né? 88. 88. Isso. Depois todo aquele tempo, acho que uns 21 anos. Por aí. Foi mais época de casado. Né? É. Então, pastor Nilton, Vitor e Débora, eu vou pedir a toda a igreja que se coloque em pé para que você leve a bênção da nossa igreja aí para vocês. Amém. Tá bom? Pai, nós queremos colocar este casal tão precioso agora na tua mão. Te louvamos, a Deus, pela bênção que ele tem Amém. sido no teu reino, Pai. E que, ó Deus, o Senhor continue derramando tua graça sobre o Vitor e sobre a Débora, Pai. Que a teu amor, ó Deus, a cada instante, ó Deus, seja sobre eles. E a tua unção, ó Deus, continue sendo renovada sobre eles, ó Pai. Continuem sendo, ó Deus, bênção onde eles estão, Pai. Que o seu ministério seja frutífero, ó Deus, seu chamado seja, Amém, Deus, Senhor. confirmado diariamente, Pai. É o que clamamos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, Vitor, Débora, muito obrigado. Fiquei muito contente de saber que vocês iam estar aqui em casa e estar com a gente aqui na igreja. Quem conhece também o Vitor é o João Fábio, que é dessa leva aí de clubão. Ele ainda conhece. É dessa turma nossa do clubão aí, né? Década de 90. Queridos, ao longo deste ano, Deus tem falado muito ao nosso coração, tem nos chamado a tomar atitudes. Porque muitas vezes, queridos, a gente já ouviu bastante, só não toma atitude. E é aí que a gente vive sempre um cristão meio manco, não é? E por isso que as coisas parecem que não mudam na vida dos crentes. Porque não tomam atitude, dando uma resposta positiva àquilo que Jesus fala para a gente. Né? Ao longo desse tempo, eu percebi, esse ano foi um ano onde que Jesus falou tanto, tem falado tanto conosco sobre mudanças de atitudes. Né? Isso não quer dizer que mudanças de atitude vai me trazer dinheiro, tá? Vai me trazer, me tornar uma pessoa triunfante, vitorioso diante dos desafios. Isso não quer dizer que eu não vou ter dificuldades na minha vida, vou tê-los, mas também estarei preparado para enfrentá-los em nome de Jesus, com o poder e autoridade do Senhor Jesus. E hoje, eu já tinha com tudo preparado, o Senhor falou, hoje é assim que você vai falar. Então, eu quero dizer para você que o que Cristo quer dizer para a gente nessa noite é o seguinte, é que é Ele que é a nossa segurança. Parece uma coisa tão assim, tão simples, né, pastor? Mas olha a profundidade dessa palavra, Cristo é a minha segurança. Queridos, não são coisas. Recentemente, até compartilhei hoje isso de manhã, recentemente um crente chega para mim e diz assim, com toda aquela maior intenção do mundo, aquele carinho amoroso, ele chegou para mim e falou, pastor, olha, assim que eu estou jogando sempre na loteria, o dia que eu ganhar nós vamos comprar o estacionamento para a igreja. E eu disse, minha querida, Jesus não precisa disso e nenhum crente precisa disso. O crente que se envolve com o jogo está completamente perdido espiritualmente. E eu falei, querida, eu entendi a tua intenção e louvo a Deus pela tua intenção de querer dar. Mas esse dinheiro não vem da mão de Jesus. Não adianta. Não vem da mão de Jesus.
Nenhum dinheiro de avareza, nenhum dinheiro de jogatina, não importa qual seja, de sorte, não vem de Jesus e nunca virá de Jesus, porque Jesus não precisa disso, como o crente não precisa disso. O crente precisa viver na presença de Jesus. É isso que o crente precisa. E o crente fica aí buscando umas ideias que não tem nada a ver. Mas por que isso acontece? Porque a segurança não está em Jesus ainda. A segurança está nas coisas. É aquela história, esses dias nós debatemos aqui, estava lá no nosso grupo de convivência, nós estávamos falando, os pais cristãos têm ensinado seus filhos a estudar muito, a ganhar dinheiro, mas estão errados quando para aí. Porque a Bíblia diz que nós devemos ensinar os nossos filhos a trabalhar e a ganhar dinheiro para ajudar aqueles que não têm como viver. Essa parte a gente pula. A gente quer que nossos filhos ganhem muito dinheiro, mas às vezes eles se tornam mais avarentos do que os outros avarentos do mundo. Porque é para a gente ensinar os nossos filhos, sim, a trabalhar, ganhar dinheiro. Está lá em Efésios, gente, isso não é novidade não. Se for novidade é que faltou ler Bíblia. Mas isso não é novidade não, a gente ensina para ajudar aqueles que têm escassez, para a gente não segurar aqueles que precisam. Olha, gente, como que às vezes nós mesmos não ensinamos. E isso tudo é porque muitas vezes nós olhamos, nós falamos de Deus, amamos Jesus, mas a nossa segurança continua nas coisas visíveis. O que você faria se Deus te tirasse tudo agora? Como fez com Jó? O que você faria? Você diria assim, aí de repente aquela pessoa que mais te ama diz, amaldiçoa Deus e morre, Jó. E ele disse, não, eu sei em quem eu creio. Eu sei em quem eu creio. Queridos, Deus nos dá as coisas para a gente usufruir para a glória dEle. E a gente sai no lucro, do mesmo jeito. Mas a nossa segurança é Jesus. Nossa segurança não é apenas a nossa juventude, ou nossa idade, ou porque a gente faz exercício. A nossa segurança é Jesus Cristo. Se você colocou alguma coisa no lugar de Jesus nisso, eu quero dizer que você está fadado a fracassar em algum momento. E isso vai demonstrar uma superficialidade de intimidade com Deus. Isso quer dizer que você pensou que você está tão bem com Deus, quando na verdade você está completamente fora do trilho. É aí que Deus, às vezes, ele dá uma cacetadinha na muleira da gente, para trazer de volta para os trilhos. Isso se chama disciplina. A disciplina de Deus, ela é assim, ela faz isso. E eu quero que você abra comigo isso, Jeremias 29:11. Eu já falei tanto desse texto, eu gosto desse texto, e quero dizer para vocês que foi o primeiro texto que eu preguei nessa igreja em 1997, justamente nessa última semana de novembro, porque daí eu vim num culto de quarta-feira, tinha 4 pessoas, pastor Reinaldo Snicker, irmã Selma, a irmã Miller, a irmã Yolanda e o Miller, 4, e eu cheguei, 5. E o pastor Rafa nunca tinha me visto, me pôs para pregar naquela quarta-feira. E eu preguei esse texto. Comentei sobre esse texto, porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor. Pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Naquela época, nós tínhamos um grupo muito reduzido na igreja. Né? Bem pouquinha gente. E Deus deu essa palavra naquela época. Eu estou lembrando disso agora, de 97 para cá, eu nem vou arriscar fazer as contas, porque eu já tive que me recorrer agora há pouco a uma calculadora para fazer cálculo, que a coisa é séria. E eu comecei a ver quantas pessoas já saíram desta igreja depois daquela época, quantas pessoas entregaram suas vidas para Jesus. Promessa de Deus, ela não acaba, ela é uma fonte inesgotável. E hoje nós estamos aí, estamos aqui, né? Que coisa boa. O texto diz, porque eu bem sei. Você sabia disso? Deus sabe exatamente o que Ele pensa de você. E Ele, inclusive, o pensamento dEle para a tua vida é pensamento de paz, sabe? De paz, não é de tribulação, não é de luta, não é de derrota, não é de padecimento. Não é de mal não é pelo contrário.
Ele quer te dar o fim que você espera. E qual é o fim? Todo mundo aqui espera, pastor, eu quero ter menos dor de cabeça, eu quero ter paz, eu quero ter um pouco de sossego. Deus quer isso para você. Mas o sossego de Deus é diferente, não é que não vem lutas. Ele te dá forças para você enfrentar as lutas com o coração calmo. Olha que diferença. Isso faz toda a diferença. A base do nosso conforto, ouçam bem isso, queridos. A base do meu conforto e do seu conforto, a base da sua alegria, a base do teu triunfo, e eu estou usando bastante essa palavra triunfo, porque a palavra triunfo é vitória, ser vitorioso, é Cristo. E como isso acontece? É viver na dependência dEle, buscando cada vez mais intimidade com Ele, conhecendo-o cada vez mais por meio da sua palavra, que é sua autorrevelação. A Bíblia não pode ser um acessório a ser consultado só na hora do aperto. A Bíblia deve ser lida. Ela deve ter você deve ter o mesmo desejo, a mesma preocupação de ler a Bíblia como você tem de não chegar atrasado no teu trabalho. A Bíblia você deve esmerar-se para achar um tempo para estar com Ele, do mesmo jeito que você se preocupa quando você está fazendo um serviço, e você se preocupa em fazer da melhor forma possível. O que nós chamamos de momento devocional, gente. Precisamos disso. Esta palavra, ela vem num momento muito adequado para o povo de Israel que estava exilado na Babilônia. O povo estava ali sem esperança, o povo estava ali, alguns alegres, outros tristes, mas a perspectiva de voltar para a sua terra, lá no finalzinho do coração, talvez, mas havia totalmente uma forma de vida diferente, muita saudade da sua pátria, saudade dos campos, saudade do poeirão, da Palestina, da Judéia, mas eles estavam em outro lugar. E esta palavra vem num momento onde o coração está seco, e essa palavra ela vem de encorajamento. É uma palavra que vem ao povo dizendo: olha, Deus está vivo. Eu sei que vocês estão vivos, mas estão tristes, estão sem liberdade, vocês estão despatriados, a maioria de vocês estão sem esperança, não sabe o que acontece, mas eu quero dizer para vocês que eu estou vivo e que vocês hão de voltar para a terra de vocês. É eu que estou dizendo isso, é Deus dizendo. Queridos, muitas vezes é possível que eu e você nos encontremos em alguns momentos, você não está exilado, mas você pode estar desolado, desencorajado, às vezes desanimado. Essas coisas não mudam, é sempre a mesma coisa. Já estamos no final de novembro, tudo aquilo que eu pensei no dia 31 de dezembro do ano passado não está acontecendo. Nossa, parece que ficou tudo do mesmo tamanho. Olha, eu já pisquei, a gente não tem dito muito isso. Pisquei, já estou chegando em dezembro, o Natal está aí, já acabou o ano de novo. Aí o ano que vem, daqui a pouco, nossa, já é Natal de novo. Porque nós temos tantas coisas para fazer, a gente tem tanta ocupação, que a gente não degusta o dia que o Senhor deu para viver. Esses dias estava uma sessão de nostalgia aqui na igreja, estava eu mais alguns irmãos, e nós estávamos falando, antigamente, aquela coisa saudosista, né? Gente, o Natal parece que nunca chegava, era uma coisa que a gente esperava, mas não chegava, demorava. Hoje não é mais assim, você piscou o olho, já deu Natal, já deu o final do ano. Mas o que mudou? Os dias? Não. O que mudou foi que nós assumimos mais coisas. Nós nos comprometemos com muitas coisas, nós assumimos muitos compromissos. Nós vivemos uma vida corrida. E por isso a gente não, eu vou usar um termo aqui que talvez eu mais apropriado, você não saboreia o dia que o Senhor deu para você viver, para você glorificá-lo. Porque a nossa primeira frase de oração, quando você acorda, é agradecer a Deus pelo dia que Ele te deu. E aí o seu pedido de oração é: Deus, me ajude a viver esse dia para a tua glória, porque o Senhor me deu mais um dia de vida. Esse dia eu não posso viver para o meu bel prazer, do jeito que eu quero. Eu preciso glorificar teu nome. O crente tem vontade disso. O crente realmente faz isso.
Então a gente precisa, muitas vezes a gente só vai virando, vai passando, vai passando, vai passando, daqui a pouco virou de novo, nossa, né? Estava falando com o Vitor ali, falei, gente, faz tanto tempo, virou o tempo, faz 20 anos. O seminário que eu estudei, um dia eu passei lá, agora é um condomínio. Eu falei, como que os caras fazem um negócio desse? Mas daí eu fui fazer as contas, já são quase 25 anos. Como passa rápido esse negócio? Então, queridos, muitas vezes nós podemos estar aí apenas atravessando, passando um dia, passando o outro. E nós não estamos saboreando o dia que o Senhor deu para a gente viver. E o fato é que por mais que você possa fazer planejamento para a tua vida, e não vou dizer que está errado, está certo em planejar, mas tem uma coisa que você tem convicção, é que você não tem certeza de que tudo aquilo vai acontecer. Por quê? Porque o futuro não te pertence. Não quer dizer, eu preciso planejar, eu preciso ter um plano, mas não quer dizer que vai acontecer desse jeito. Mas a parte mais gostosa, e eu digo a parte maravilhosa de tudo isso, é que mesmo que não está no teu controle, nós estamos no controle de Deus. E isso tem que bastar. Meus queridos, se não bastar para a gente, só isso basta. As coisas podem não sair do jeito que eu quero. As coisas podem ter dado alguns imprevistos. Às vezes eu planejei um negócio, mas aí no meio das coisas urgentes veio a emergente, eu tenho que parar uma coisa para fazer outra, e assim vai embolado. Mas mesmo assim eu não posso permitir que isso me abata. Porque o meu Deus, a quem eu confiei a minha alma, Ele está no controle. É Ele que faz isso acontecer, não sou eu. Queridos, nós devemos se dar por satisfeitos, porque nós dependemos de Deus. Nós não dependemos das coisas, porque as coisas acabam neste mundo. Se o seu coração está no teu trabalho, quero te dizer que você está com o coração no lugar errado. Se o teu coração está nas coisas que o Senhor deu para você usufruir e glorificar o nome dEle, se você achar nisso, eu quero dizer para você que você também está com o teu coração no lugar errado. Nosso coração tem que estar com Jesus. Nossa base é Jesus, porque nós somos filhos dEle. Ele nos ama. E tem um detalhe, ninguém nesse universo inteiro pode nos arrebatar da mão dEle. Ninguém, gente. Ninguém. Não tem como. Porque Ele disse que não deixa. Ninguém. A minha segurança é Cristo, porque Ele está no controle de todas as coisas. Parece até, né, um jargão, né, pastor, uma coisa assim. Queridos, eu quero passar dessa fase. Eu quero dizer para você que Deus está no controle porque Ele é o alfa e o ômega. Ele é o início e o fim. O que vai acontecer para você, para Deus já aconteceu, porque Ele é soberano e dono da história. Esse é o Deus que te ama, gente. Esse é o Deus que nos ama. Esse é o Deus que diz que não temas que eu estou contigo. É esse Deus que eu estou falando, que é o da palavra dEle. A Bíblia diz em Apocalipse 1:8, o que diz lá? Coloca para a gente aí, faz favor. Vamos ler juntos? Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é e que era e que há de vir o Todo-Poderoso. É esse Deus que controla a sua vida, tá? Não é você não. É esse Deus. Mas a Bíblia diz em Apocalipse 22:13. Vamos juntos? Eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. O primeiro. Mas não para aí. Apocalipse 21:6. Vamos juntos? E disse-me mais, está cumprido. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Água, você consegue viver sem água por uns 40 dias aí? 50 dias? E ele está dizendo que ele é uma fonte inesgotável. Aqui é um sentido figurado, mas podemos entender claramente que a tua vida, o que ela precisar, Ele é a providência divina. Então é esse Deus que é a tua segurança, tá? Não são as coisas, não. É esse Deus que é a nossa segurança. Ele supre tudo.
Ele é uma fonte inesgotável. E é Ele que diz, porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor. Ele sabe o teu desafio, sabe suas preocupações, porque Ele é onisciente. Ele sabe tudo, e a única coisa que Deus espera de nós é confiança. É isso. Deus espera de nós confiança. Quando nós olhamos aquele texto onde os discípulos não conseguem expulsar o demônio, e aí vem Jesus e expulsa, daí eles chamam num cantinho, Jesus, agora conta só para nós, o que aconteceu lá que a gente não conseguiu expulsar? E o Senhor foi lá e resolvido. Sabe qual foi o problema ali? Ele fala, essa casa só não sai com jejum e oração. Ali a questão não foi a questão da falta de jejum e oração. Incredulidade. A incredulidade daqueles discípulos. Porque você pode jejuar, ficar aí 20 dias em oração, em jejum e oração, mas você será tentado do mesmo jeito. Jesus não foi tentado depois do jejum? Foi incredulidade. Incredulidade é diferente de confiança, né? De acreditar. Por isso aquele homem, quando Jesus fala para ele assim, olha, você crê que a tua filha, que eu posso curar tua filha? Ele disse, eu creio, e o que ele fala? Ajuda a minha incredulidade. A pior coisa que tem para um crente incrédulo é ele não reconhecer que ele é incrédulo, que ele precisa mudar isso. Esse é o problema. Jesus, eu preciso que o Senhor me ajude a crer. Eu preciso, Senhor, eu quero experimentar o que o Senhor diz que tem para mim. Eu preciso disso. Eu quero, me ajuda a ser. Veja, é uma atitude minha de querer fazer. Você já conversou com aquela pessoa que você começa a explicar a palavra para ele, a Bíblia para ele, cita texto bíblico, ele fala, eu sei. E daqui 5 meses ele vem de novo, pior do que estava na primeira vez, e continua, você fala do texto bíblico, ele, eu sei. Aí dá vontade de dizer, rapaz, então toma uma atitude, homem. Que isso? Muda a fita. Deus espera de mim e de você atitudes de se humilhar cada dia mais na presença dEle e reconhecer que nós não somos nada e que nós dependemos dEle para tudo. É isso que Deus espera da gente. Se eu não tiver esse reconhecimento, eu tenho dificuldade até de me ajoelhar diante dEle com o coração sincero. A gente lembra daquele texto onde está lá o publicano. O publicano, ele era um traidor do povo, gente. E estava o santão. E o santão ora bonito, né? Deus, ainda bem que eu não sou igual a esse publicano aí, ó. Depois o publicano ora, Senhor, eu sou pecador. Ah, Deus, eu não sou nada disso. Eu preciso do Senhor. Essa oração Deus ouve, sabe? A oração de você reconhecer claramente, Deus, eu não sou tudo isso que eu penso que sou. Eu tenho dito muitas vezes aqui para os líderes, conversei esses dias com o Roberto, que já logo aí está sendo um futuro pastor. Tenho conversado com alguns homens e tenho dito o seguinte, não adianta eu ser um pregador de multidões e ser aclamado por multidões e ser desaprovado pelo meu Deus. Isso é possível. Isso é possível. Eu posso ser elogiado pelo mundo inteiro e, no entanto, diante do meu Deus, Ele que me conhece claramente, Ele sabe que eu não sou tudo isso. Por isso, Senhor, meus queridos, a nossa base, a nossa segurança é Cristo. Nós não podemos nos prender a simplesmente as questões periféricas da vida que enaltecem o nosso ego, porque nós não somos nada. Vamos ser realistas, pastor, mas hoje eu vou sair daqui com a minha autoestima baixa? Não, pelo contrário. Nós só precisamos entender, gente, que, um exemplo claro, nós estamos vivos hoje aqui pela graça de Deus. Sabe, quando a gente começa a entender que a nossa vida inteira depende estamos nas mãos do Senhor, é outra realidade.
Eu estava conversando com o André e o Fernando, quinta-feira, nós estávamos conversando aí diante de um novo ministério na igreja, e aí veio por algum momento, veio uma questão de andar de avião. E a primeira vez que eu andei no avião foi num teco-teco. E eu fui com medo porque o camarada que estava ali pilotando já tinha caído 2 vezes com o avião e já tinha caído 2 vezes de helicóptero. E ele me convida e eu falei, eu vou ter que ir para falar já que a única igreja que ele pisou foi a nossa. Eu vou ter que ir. E fui. E a hora que eu pensei que eu ainda estava no chão, gente, a hora que eu vi, eu só vi aqueles quadradinhos lá embaixo, eu estava lá no alto e eu olhei para tudo. E aqueles teco-teco, gente, é pior que aqueles jipinhos antigos, bom, da minha época, né? Nem todo mundo sabe, é um monte de latinha assim, emendada, arrebitada, gente. Meu Jesus, eu olhei ali e falei, Deus, realmente eu estou nas tuas mãos agora. Daqui para frente não passo. Realmente eu estou na tua mão. E aquele barulhão, aquele negócio tremendo, meu Senhor amado. Mas aí eu aproveitei e conversei, que ele tem até os fonezinhos, né, e tal. Eu conversei com ele assim, queridão, aqui se Jesus não ajudar, já fomos embora, rapaz. Daqui não passa, o negócio está feio. Queridos, nós precisamos entender que o dia que Deus me permitiu para viver foi hoje, então eu tenho que viver da melhor forma possível para a glória dele. Porque eu não sei como vai ser meu dia amanhã. Não é que eu estou encomendando a alma de ninguém, não, para a glória, por favor. Mas a gente precisa entender isso, gente. Que é Deus que nos dá as coisas. É Deus que nos sustenta. É Deus que nos mantém em pé. A gente precisa entender isso. Ah, pastor, mas eu me esforço, sim, mas quem te deu saúde para você se esforçar? Quem que te deu o arroz, o feijão aí para você ficar forte para fazer? Deus. É, pastor, mas eu trabalho muito. Exato. Quem te deu o trabalho? Deus. Queridos, se a gente precisa compreender isso e viver um dia de cada vez com uma consciência com nossos olhos, a nossa mente muito aberta de que nós estamos vivos por causa da graça e misericórdia dEle. E Ele tem pensamentos maravilhosos. Quer ver um exemplo de confiança muito interessante? É quando você pega o ônibus para ir, por exemplo, lá no centro, se você vai de ônibus. Às vezes você vai até vai demorar lá uns 30 minutos, eu vou lendo um livro. Você nem se preocupa em saber se o motorista lá é de verdade, vai que é um boneco. Você já se preocupou se não? Primeiro eu vou ver onde que esse cara fez a carteira de motorista, quais foram os testes que ele fez para ele ser o motorista do ônibus. Você já parou para pensar nisso? Claro que não, ninguém vai pensar nisso, pastor, ninguém vai pensar, claro que não. Mas a tua vida está onde? Na mão daquele piloto. Você pega um Uber, mesma coisa. Não conhece o camarada. Não conhece. Não sabe quem é. Você só gosta dele porque ele é mais baratinho. Pega o taxista, né, Joel? Não é a mesma coisa? E você vai. E você pega um aviãozão lá que, por exemplo, você vai para a Europa. Para a Europa tem 2 minutinhos, você passa só no oceano, você só vê água. Você nem sabe quem que é. Vai que é tudo automático, não tem nem piloto lá dentro. Eu posso estar exagerando, mas o que eu quero dizer para você é que nós temos condições, nós temos uma facilidade de confiar em coisas que são sérias, e a gente não confia no Deus que a gente não vê, mas experimenta. Olha como às vezes a gente inverte as coisas. E é o Senhor que nos sustenta, é o Senhor que nos guarda. A Ele toda a honra e a Ele toda a glória. Ele é digno das palmas que nós tivemos aqui no louvor. Ele é digno dos hinos que entoamos aqui agora. Ele que é digno disso, não somos nós, não. Segunda coisa que eu quero abrir nesse momento é porque Deus é nossa segurança, porque Deus não apenas tem, olha só, tem o melhor para a sua vida, como Ele é o melhor para a sua vida. Não é que Ele tem, Ele, além de ter, Ele é o melhor para a sua vida. A melhor opção, a melhor escolha da tua vida é entregar sua vida para Jesus, é tê-lo como Senhor e Salvador da tua vida. Esse é o melhor que você tem que ter. Porque é isso que faz a diferença nas nossas vidas, gente. É isso que faz diferença no nosso caminhar. É isso que nos faz olhar para trás e dizer, gente, quanta coisa eu passei, e agora olha só onde eu estou. Nós devemos olhar para trás e dizer, gente, quantas coisas eu passei, mas a graça e a misericórdia de Deus me sustentou,
E eu estou aqui pela graça e misericórdia dele. Não é porque eu sou bom demais, não. Queridos, nós temos vivido a periferia da vida cristã, onde, na verdade, tudo que você conquistou até agora foi mediante a graça e misericórdia de Deus. Preguei isso uma vez num grupo de liderança, onde eu faço parte de estudo, tá? De um grupo internacional, e eles acharam assim: pastor, eu me senti o pior das pessoas. Eu falei: por quê? Porque eu não sou mais nada. Eu falei assim: mas meu querido, a Bíblia diz, não é que você, tudo que ele permitiu que você adquirisse de habilidades, não vale nada. Ele só está querendo que você use tudo isso, põe à disposição dele. E muitas vezes você põe só apenas as tuas disposições, a tua vontade, ao teu querer. E Deus te concede habilidades, Deus coloca você em vários lugares na sua vida, em vários pontos estratégicos, para que você o glorifique com aquelas habilidades que Ele te deu. E muitas vezes a gente, não, porque eu fiz isso. Você fez sim, é verdade. Não está sendo negativo. Só que eu estou glorificando a Deus com aquilo que Ele bancou para mim. Estou glorificando a Deus com tudo que Ele tem me dado. É aqui que nós se perdemos. Porque muitas vezes a gente começa a se vangloriar e se aceitar como cara. Você não é. Hoje até estava vendo, nem queria ver, acabei... tenho orado por algumas questões aqui no Brasil que tem acontecido, tem me entristecido muito no campo eclesiástico, mas aí eu vi, de vez em quando você pega algumas coisas assim que, né, são recortes de coisas do passado, pessoas que simplesmente blasfemaram contra Deus, e hoje não são em nada. Teve um que ele falou assim: Jesus é uma piada. Até então 27 vitórias no MMA. A partir dali virou em nada. Até cair de madura e quebrar o tornozelo, o cara conseguiu. Não dá para brincar com as coisas sérias não, gente. A palavra de Deus não se brinca. O nosso Jesus nos ama tanto que a gente tem que ter muito respeito, muita honra por isso. Porque Ele é um Deus tremendo, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. Foi Ele que naquela cruz assumiu o lugar no meu lugar. O amor de Deus por mim e por você é tão grande, mas é tão grande que você não consegue, nós não conseguimos imaginar que tudo que nós merecíamos de castigo, Deus não deu para a gente, deu para o Filho dele. Isso é misericórdia e graça. E nós precisamos levantar a cabeça e viver alegres. Viver alegres. Porque somos privilegiados diante do Senhor. E Ele diz, pensamento de paz e não de mal. Por quê? Porque Deus, Ele é perfeito. Nós vemos a perfeição, até comentado aqui hoje, o texto que foi lido: os céus proclamam a glória de Deus e anunciam as suas obras, refletem, expressam o poder das suas mãos. É esse Deus, Criador de tudo, que diz que Ele tem pensamento bom para você. Ele é cheio de amor, de graça, Ele promete paz, não importa as lutas que você enfrenta, está enfrentando ou vai enfrentar, não se preocupe com elas, se preocupe em enfrentá-las em nome de Jesus, com o joelho no chão, se preocupe com isso, confiando no poder dEle, porque Ele falou: em mim você pode ter aflição, em mim tenhais aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. João 16:33. Meus queridos, a Bíblia não diz que você vai ter um tapete cor-de-rosa ou cheio de rosas, ou seja lá o que for. A Bíblia diz que na tua caminhada você não estará sozinho, e a companhia é Jesus. Este Deus é um Deus poderoso, tudo está sob a sua mão, o seu querer, é um Deus infinito, é carinhoso, é fiel às suas promessas. Gente, esses dias o Lima aí teve trabalho de contar quantas promessas, Lima? Ele esqueceu agora. 7.000, gente, você tem 7.000 e poucas promessas que o Senhor te deu. Quantas você se lembra agora? Tudo bem, não precisa lembrar de 7.000 não, porque eu não vou dar tempo para isso. Mas às vezes nós nos prendemos em 1 ou 2, 3, 4. Quantas promessas Deus nos deu. Quantos livramentos eu e você já passamos.
Quantas surpresas Deus nos deu no momento que você mais precisava de alguma coisa, de repente do nada, apareceu. É Deus, não é sorte, não é acaso, é Deus fazendo porque você é amado por Ele. E tem uma coisa interessante, que Deus Ele é fiel, cumpre suas promessas, mesmo quando vacilamos na nossa fé, gente. Ele continua fiel, Ele te traz de volta para os trilhos, você sai de novo, Ele te traz de volta, porque você pertence a Ele. Mesmo quando nós não cumprimos a nossa parte de amá-lo, nós chegamos para Deus e dizemos, Deus, eu vou fazer isso, e depois nós não fazemos nada. E Deus nos traz de volta, diz, rapaz, você se esqueceu do que você falou comigo? A gente assume compromisso com Jesus e deixa de qualquer jeito. Não é isso que Deus quer. Mas Ele continua fiel, Ele continua protegendo você. Porque Ele é fiel. E Ele não pode voltar atrás da sua palavra. Deus é santo, é justo, é restaurador. Queridos, muitas vezes, eu creio que Deus olha para a gente, percebe as nossas dificuldades, e Ele espera a gente sofrer um pouquinho naquela luta para a restauração da nossa vida. Ele nos disciplina porque Ele é justo. Ele coloca a gente na linha porque Ele é justo. E esse é o Deus que eu e você cremos, é Ele que tem pensamentos bons. E por último, Cristo é a nossa segurança, porque Ele sempre vai lhe dar o que realmente vai te fazer feliz, vai ser o melhor para a tua vida. Nem sempre o que você pede Deus vai te dar, porque não vai ser bom. Nem sempre. Não vai ser dom para você. Por isso que Ele diz, para vos dar o fim que esperais. Creio que você quer ser feliz como eu, como qualquer um. Claro que nós queremos, pastor, a última coisa que nós queremos é ficar chorando pelos cantos. Não, a gente quer uma alegria. Então deposite a sua vida no Senhor. Permita que Ele te conduza. Permita que Ele investigue o teu coração, abra teu coração para Jesus e diz, Senhor, como o salmista no Salmo 139, no finalzinho dos Salmos, ele diz, Senhor, olha para dentro de mim, se há alguma coisa que não te agrada, tira. O problema é que às vezes a gente está tão apegado a alguma coisa que a gente faz assim, não, pode levar tudo. Aí a hora que vai tirando, não, mas esse aqui você não precisa tirar não. Isso aqui deixa, Jesus, deixa isso. Não, isso aqui não, Jesus, não mexe nisso não, pode ir tirando as outras coisas. Nós damos aquilo que parece que não tem muito valor para nós, mas o valor que temos, a gente segura, a gente se apega. Mas nós queremos uma vida cristã, nós queremos ser triunfantes. Então o segredo é entregar completamente a sua vida na presença dele, ficar com aquelas histórias, com um monte de ideias, de conceitos e preconceitos. Gente, isso não leva a nada. O que mais tem é gente com conceitos destoados da Bíblia, desencaminhando o crente com um monte de coisa que não está na Bíblia. O que a gente mais vê é crente aconselhando com umas palavras completamente diabólicas e não bíblicas. E aí, aonde que vai parar isso? Em lugar nenhum. A pessoa vai cada vez se afundar mais, porque alguém que ela imagina que é um conselheiro, uma conselheira, está indicando o quê? Uma palavra destrutiva. Não está na Bíblia dizendo, você é pecador, você precisa dar um jeito de mudar isso na tua vida. Mas a gente não fala, a gente fala, não é bem assim. Queridos, a palavra de Deus, eu já disse aqui algumas vezes, vou dizer novamente, não me canso de falar isso. A palavra de Deus, ela não existe para ficar dando cacetada, brigando, aquela paulada na vida da gente. A palavra de Deus existe para nos ajudar a estar cada vez mais envolvidos, conhecer cada vez mais esse Deus e ter uma qualidade de vida cristã neste mundo de cabeça para baixo. É isso que a Bíblia nos ensina. Quando eu entreguei minha vida para Jesus, eu estava todo empolgado para falar de Jesus, aí eu ia ler a Bíblia com alguém, não, eu não vou ler Bíblia porque quem lê a Bíblia fica louco. Olha aí que pensamento. Gente, isso eu estou falando em 1984. Mas ainda tem pessoas que pensam assim até hoje. Jesus é a nossa segurança. Meus queridos, é Jesus que é tudo para você e tem que ser tudo para você.
Mas ninguém pode ocupar esse lugar. É possível que você, como eu já falei aqui uma vez, é possível que você orou e Deus te deu um emprego, naquele emprego tem uma pessoa que parece que ela não te suporta, aí você diz, isso aqui não foi Deus que me deu. E foi Deus que te deu sim, Ele está te treinando lá, Ele está te querendo te quebrar a tua arrogância, o teu orgulho, a tua soberba. Mas a gente não quer isso, a gente quer sair. Mas quando Deus deu o emprego, a gente dá até testemunho, foi Deus que me deu. Daqui a pouco, não foi Deus que me deu. Mas aonde está a minha intimidade com Deus que eu não consigo nem entender isso? Queridos, é o nosso Deus que é a base para a gente. Deus tem algo muito bom para a tua vida. Pastor, isso todo mundo fala, é verdade. Então, se você já sabe disso, toma uma atitude. Não fica só eu já sei. Mas, queridos, melhor do que receber coisas de Deus é pertencer a Ele. Melhor do que muitas vezes servir a Deus é ser usado por Ele, é viver, é ter intimidade com Ele. E eu quero concluir nessa noite dizendo que a confiança de Deus é tudo o que você precisa, viu? É daí que emana as vitórias na tua vida. É daí que há as maiores transformações no seu coração, no seu jeitão de ser, é aí. E é isso, se eu sou um crente que eu amo o meu Jesus, e eu quero ser cada vez mais semelhante a Jesus, que é o alvo do crente em Jesus, ser semelhante a Jesus, Ele é meu alvo. Então, queridos, eu preciso baixar a minha guarda, e deixar aguardar, falar, Jesus, faz aquilo que o Senhor quer fazer. Eu sei que pode até doer um pouquinho, mas vem com o bisturi divino e muda. Me liberta dessas ideias que eu tenho que não glorifica teu nome. Porque isso prejudicou a minha vida, está me prejudicando e parece que eu estou cego, que eu não consigo ver. É assim que muitos cristãos têm. Conhecem o Evangelho e continuam no escuro. E nós precisamos clamar por isso. Para que haja um avivamento. Não só na nossa igreja, não só na minha vida, mas no povo de Deus em geral. É lá no seminário, né, pastor? Na vida dos futuros obreiros. É no grupo de mulheres, de homens, de todos. Nós precisamos disso. Irmãos, nós precisamos ter aquela vida, aquela vitalidade espiritual. E isso acontece quando eu estou envolvido com o povo de Deus. Isso acontece quando eu paro de ficar com as minhas mesmices, com as minhas preocupações pessoais, e eu abro meu coração, e eu começo agora a querer conversar mais com Deus. Conversar com Deus é orar, né? Falar com Jesus. Queridos, como é importante para nós. Muitas vezes nós acreditamos que ter sucesso profissional é só fazer capacitação, fazer pós-graduação, isso e aquilo, está errado? Não, está certo. Mas você confiar só nisso, não se iluda. Não se iluda. Tem muito mais aí. Como eu disse, pode ser aclamado pelo mundo, pelas pessoas, mas o que Jesus pensa de mim? Qual é a visão real que Jesus tem de mim? É isso que a gente precisa pensar. Porque o Senhor é a minha base e é a minha segurança. Por isso, confie em Deus. O que você deve se preocupar ou se ocupar, não é no que vai acontecer amanhã na sua vida, mas sim como você está vivendo na presença de Deus. Às vezes a gente tem planos, se preocupa com os planos. Não, peraí. Você precisa se preocupar de que maneira você está vivendo na presença do Senhor. É isso que eu tenho que me preocupar. Não tenho que me preocupar se todo mundo gosta de mim ou não. Apesar que vocês gostam de mim, né? Obrigado. Mas eu não tenho que me preocupar com isso. Eu tenho que tomar posse disso, isso é bom. Mas eu preciso me preocupar como eu estou vivendo na presença do meu Salvador, do meu Redentor, que me resgatou da condenação, do inferno, e me trouxe das trevas para o reino da luz.
e pôs o seu Espírito Santo dentro de mim, me batizou ali, porque quando eu creio em Jesus e recebo o Espírito Santo, eu sou selado, eu sou batizado com o Espírito Santo. É com Ele que eu tenho que me preocupar. As minhas reações diante de pensamentos contrários, as minhas reações diante de uma ofensa, antes de tomar uma atitude, eu preciso pensar de que maneira eu vou fazer, responder a isso para a glória do meu Deus. É isso que eu preciso me preocupar. Não com a minha reputação. Porque depois que eu morrer mesmo, vai passar aí, daqui 2 anos, quem é pastor Ismael? Ismael? Nem sei, existe isso além do que está na Bíblia? Meus queridos, às vezes a gente quer amontoar coisas nesse mundo que vai sumir. Não há necessidade disso. Mas o que ofusca a visão do crente, da grandeza de Deus, a primeira coisa é a incredulidade. Falamos que Deus faz tudo, mas nós somos incrédulos. Segunda coisa que ofusca a visão do crente, da grandeza, magnitude do nosso Deus, é você não vigiar, é nós não vigiarmos. Mas eu faço jejum, eu faço 40 dias de oração, amém, glória a Deus, mas isso não vai isentá-lo de ser tentado pelo inimigo. Então você fica alerta, você fique vigiando, porque ele vai tentar te derrubar. Outra coisa que ofusca a visão do crente da grandeza de Deus, é quando nós crentes dividimos a glória dele com as coisas pessoais do que nós queremos para nós. Quando nós dividimos a glória que é só dele, com as coisas que nós queremos para nós. E aceitamos isso com muita facilidade. A visão do crente da grandeza de Deus é ofuscada quando o nosso testemunho não é verdadeiro, na frente de todo mundo maravilhoso, mas no dia a dia, no cantinho da nossa vida, que Deus conhece, parece que passa batido. O que ofusca a nossa visão da grandeza de Deus é não confessarmos os nossos pecados, é reconhecer, Deus, eu errei, eu pequei, eu menti ali, Deus, não era bem isso que eu queria, eu me irritei, pastor. Às vezes a gente faz aquela oração por atacado, Deus, perdoa meus pecados, em nome de Jesus, amém, por favor, não faça isso. Seja específico, assuma, seja corajoso, porque na presença de Deus dá para ser corajoso, porque Ele é tão misericordioso e gracioso, que Ele cuida da gente. Mas assuma, eu errei. Eu tenho aqui meu filho, tem minha esposa, meus netos ainda errei pouco, mas com os filhos mais. Mas se você perguntar para cada um deles, eu já cheguei para eles, olha, eu errei com você. Agora não dá para consertar o que aconteceu para trás, daqui para frente eu tenho que mudar. Muitas vezes nós passamos, parece que não vai acontecer nada. Gente, Deus não tem amnésia não. Tem coisas que travam a vida do crente porque ele não confessou pecados ainda. E por isso, aquilo que eu falo para os irmãos, eu quero dizer novamente, peça para Jesus todos os dias, para Ele revelar para você pecados não confessados. Peça para Ele, seja corajoso, seja corajosa. Porque isso trava a vida da gente, sabe? Que a gente esquece com facilidade, Deus não esquece não. Só depois que você confessou. Confessou, aí o negócio está beleza. Aí não tem mais o que fazer. E até você receber as bênçãos daquilo que Deus tem para você, que você quer experimentar, peça para Jesus conduzir a sua vida, te ajudar a conduzir a sua vida dentro da vontade dEle, tá? Jesus, me ajuda a fazer isso. Não, Senhor, isso é da tua vontade. Alguém perguntou para mim essa semana, pastor, ora por mim que eu vou fazer o teste, acho que era o teste do Enem, eu não me lembro, não era daqui da igreja não, se for levanta a mão, mas acho que não era daqui não. Aí eu falei, mas você estudou? Não era daqui mesmo não. Aí você estudou? Mais ou menos, então eu vou pedir para Jesus te ajudar a lembrar só do mais ou menos que você estudou. Ou você quer que você estudou só mais ou menos, você quer ser o primeirão da lista? Que isso, nós temos um Deus sério, né? Eu vou fazer vestibular, mas eu não vou estudar, se for da vontade de Deus eu passo. Por favor, não tem lógica. São as coisas assim que as pessoas estão tão superficiais na Bíblia que às vezes não conseguem perceber isso. Então a gente precisa pensar, pedir para o Senhor nos ajudar a conduzir a nossa família, nos ajudar a conduzir no nosso trabalho, no ministério. Senhor, do jeito que eu estou fazendo, é do jeito que o Senhor quer que seja feito. É desejar ardentemente ser dirigido pelo Espírito Santo. E sem esquecer, é claro, almejar ardentemente
ter profundidade de comunhão com Deus, ter prazer a ler a palavra dEle, ter prazer em conversar com Ele em oração. Quero convidar o Ministério do Louvor aqui, eu quero cantar desse Deus tão maravilhoso, eu quero cantar o Tu És Soberano. Quero cantar esse hino, quero terminar. Eu gostei, vocês escolheram as músicas boas, gostei de vocês. Né? Muito bom, gostei disso. Só que aqui agora é o seguinte, pra você não ficar só sozinho aqui, eu vou pedir para a Karine, consegue soltar a goelinha um pouquinho aí? Claudete, você está ruim da garganta aí? Não, pode vir com a garganta suja, não tem problema não, nem que seja bagunçado. Vamos colocar em pé, irmãos, e vamos louvar ao Senhor. E eu quero pedir aos irmãos que nós não estamos mais em pandemia, né? Poder dar as mãos, por favor. Nós vamos fechar essa ala e vamos louvar o nosso Deus. Tu és soberano. Porque é esse Deus que, apesar da glória que Ele tem, Ele importa com você e comigo, gente. Olha que coisa boa. Por isso a base da nossa segurança é Jesus. Terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Só as mulheres agora. Tudo que existe e acontece, Tu sabes muito bem. Todos. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, Tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amarra-me a Ti. Tu és tremendo. novamente, Tu és soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, Tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amarra-me a Ti. Tu és tremendo. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Eu quero orar agora para a gente encerrar esse culto tão gostoso. Agradecendo a todos que vieram, a você que vai nos assistir no YouTube. E eu quero convidar você aí mesmo no teu lugar. Tem alguma coisa que precisa ser tirada de você que você não consegue largar? Esse Deus pode fazer isso. Como eu disse no domingo passado, às vezes a gente está acorrentado por ideias nossas. A gente não quer abrir, vamos abrir mão. Às vezes você tem um parente, um amigo, que está preso, fora dos caminhos do Senhor. Vamos clamar para o Senhor tirar ele de lá. Ele tem poder para isso. Às vezes você quer voltar a ter aquela alegria de estar na presença do Senhor, mas tem alguma coisa que te prende. Em nome de Jesus, que caia por terra agora, em nome de Jesus. Clame a esse Deus, porque Ele é a tua segurança.
Deus eterno, obrigado por este momento tão gostoso de culto, de louvar teu nome, de te exaltar e principalmente pela tua presença com a gente aqui. Muito obrigado, Senhor. Louvado seja o Senhor. Obrigado pela tua palavra que trabalha nos nossos corações, que nos impacta, Senhor, e nos revela a tua vontade, Senhor. E diante da mensagem que o Senhor nos deu hoje, se necessário for, ó Pai, mudarmos algumas coisas das nossas vidas e talvez tenhamos resistência para entregar a nossa vida inteira para a Tua mão, ajuda-nos, Senhor, quebra os grilhões, quebra, Senhor, essas correntes, para que a gente tenha essa liberdade na Tua presença, de nos apresentar, de glorificar o Teu nome e de viver para a glória do Seu nome, de fazer valer cada dia de vida que o Senhor nos dá, vivendo para a Tua glória e para a Tua honra. Obrigado, Senhor, por este momento, e que o amor de Deus Pai, que a graça de Cristo Jesus e as consolações do Santo Espírito de Deus seja com cada um de nós agora e eternamente. Amém.